Alexandre, o que você destaca nesses resultados? Em primeiro lugar, uma vitória muito grande de Dilma na região Nordeste, né? Repetindo o desempenho de Lula em outras eleições. Diferenças aí de 70% para Dilma e 30% para Serra em alguns estados, né? E o outro destaque é que a oposição conseguiu aí algumas vitórias importantes em estados importantes, fazendo com que a presidente tenha que negociar também com governadores, por exemplo, para citar alguns estados importantes, onde a oposição elegeu governador Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, só para citar alguns. E depois de lembrar a descolagem do voto. O eleitor votou mais na pessoa e menos no partido. Vejam só que no Rio Grande do Sul ganhou o candidato do PT ao governo e ganhou o candidato do PSDB à presidência da República. A mesma coisa aconteceu no Pará, aconteceu em Minas Gerais, em que Aécio prometeu uma vitória para a Serra, mas quem ganhou em Minas Gerais foi Dilma, né? Embora Aécio tenha elegido o seu sucessor. Aconteceu em Tocantins, no Rio Grande do Norte, onde ganhou a governadora do DEM e venceu a eleição presidencial Dilma. No Espírito Santo, onde houve um excelente desempenho do candidato ao governo, do PSB, e, no entanto, houve vitória de Serra, né? E por aí vai. Então, mostra que o eleitor fez um julgamento não ligado a partido, mas a pessoas e, no caso, na vitória de Dilma, também foi um voto, como eu acabei de lembrar, um voto para Lula. Alexandre, como é que vai ser a relação entre o Executivo e o Legislativo e os aliados? Pois é, a presidente eleita tem uma maioria folgada no Senado. Em 81 senadores, ela tem 55 senadores garantidos. Na Câmara, se a gente somar PMDB, PT, PP, PDT, já se tem a maioria, metade mais um. Então, teoricamente, ela tem tranquilidade. Como o José Serra lembrou há pouco, a oposição fez 10 governadores. Portanto, ela tem 17 governadores. Pelos números, há tranquilidade. Mas, como a gente sabe, na prática, sempre haverá necessidade de negociar. E tomara que ela tenha recebido essa capacidade de negociação do seu mestre, como ela mesma afirmou, o presidente Lula, que aprendeu lá no sindicato, no chão da fábrica, e foi um excelente negociador, tanto que conseguiu governar com essa, inclusive com o PMDB, que é um partido difícil, que tem várias lideranças regionais. Miriam Leitão, pela primeira vez uma mulher é eleita presidente da República. Qual o significado desse fato? Importantíssimo, Renato. A última vez que uma mulher governou o Brasil foi no século XIX. E agora, no século XXI, uma mulher vai governar o Brasil. E ela foi muito, a presidente Dilma foi muito feliz quando disse que os pais agora poderiam dizer para as filhas que uma mulher pode. Então, esse momento em que um grupo discriminado quebra uma barreira, isso é fundamental. E ela falou que isso aí fosse reproduzido em toda a estrutura do país. E é importante porque, por exemplo, nas empresas, as 500 maiores empresas brasileiras, só tem 11% de diretorias comandadas por mulheres. O Brasil, em representação política, num ranking de 140 países, ele é o 111º, ou seja, está lá atrás em representação política pela mulher. Então, isso sem falar no fato de que no mercado de trabalho os homens ganham 30% mais do que as mulheres. Ou seja, há um trabalho grande para fazer dentro à procura desse ideal que a presidente Dilma apontou ontem no começo do seu discurso como importante, que é a redução das desigualdades de gênero. E a gente tem que lembrar, Miriam, que atualmente na América Latina, 3 mulheres agora estarão no poder. A presidente da Argentina e a presidente da Costa Rica. No Mercosul, a gente tem 2 países, as 2 maiores economias. Renato, a Miriam me deixou com uma curiosidade. Que mulher governou o país no século XIX? A princesa Isabel, em nome do seu pai, quando ele viajava para férias. Mas depois, somado, dá quase 4 anos. Ela exerceu um mandato em partes, né? Agora, Miriam, a presidente eleita... Mas marcou a história do Brasil. A presidente eleita manifestou claramente compromissos com a área econômica. O que você interpreta disso?
Olha, e ninguém sabe muito bem o que ela pensa sobre a economia, porque durante o debate eleitoral, o assunto não passou muito pela economia, mas há muitas dúvidas sobre o que ela realmente pensa e como ela realmente vai cuidar de determinados pontos que são difíceis de serem lidados. O Brasil está crescendo, mas tem muitas dificuldades pela frente. Ela apontou uma: o mundo inteiro, o mundo desenvolvido não está crescendo. Então, ela não tem ajuda, a economia brasileira não terá ajuda do mundo. Segundo, ela falou em não gastar mais e não deixar a inflação voltar. O problema é que o governo gastou muito nos últimos anos, principalmente em 2010, durante a campanha eleitoral. Terá que fazer um ajuste. E ela recusou a ideia de ajuste. Ela falou que ajuste pode afetar a área social. Então, ela tem que definir um pouco como é que vai ser enfrentar essa equação econômica que tem um problema imediato, que é o câmbio. A moeda brasileira ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte e criando problemas para os produtores nacionais. Então, tem muita dúvida sobre como é que ela vai comandar isso, tem muitos dilemas para ela enfrentar. Miriam, você já ouviu alguma coisa em relação a nomes para o Ministério? Sim, o presidente Lula está pedindo para a manutenção do ministro Guido Mantega. O que o ministro Guido Mantega aponta no sentido de manutenção dessa linha de aumento de gastos, né? Isso aí pega um dos pés do tripé, que é o superávit primário, está ficando cada vez menor e cada vez menos confiável os números, né? O Luciano Coutinho, presidente do BNDES, é uma pessoa que ela sempre ouviu durante o tempo todo. Ele foi professor dela na Unicamp. Nelson Barbosa, que está hoje no Ministério da Fazenda também, por um cargo importante, ele pode ter um outro cargo, mas a grande dúvida é para onde vai o ministro Antônio Palocci, porque foi ele o fiador, ele foi a todas as grandes empresas brasileiras, no começo da campanha, para dizer que a ministra Dilma Rousseff teria compromisso de manutenção da política econômica e da estabilidade econômica. Então, ele é mais conhecido, o pensamento dele é mais conhecido, há uma grande confiança nele. Então, a dúvida é para onde vai o Antônio Palocci na organização. E quanto às reformas, Miriam? Uma informação que eu obtive na conversa com assessores dela é que ela pensa em fazer uma reforma tributária logo no começo. A reforma tributária é muito difícil de fazer, o presidente Lula não conseguiu. A reforma tributária se faz negociando com os estados e os grandes estados estarão na mão da oposição. O PSDB vai ser o partido que elegeu mais governadores. Então, ela terá que negociar com os estados, será um grande teste de força disso que você está falando, da necessidade de negociar. Só se governa o Brasil negociando. E foi no dia que ela veio aqui, Renato, na hora que a gente estava saindo, eu perguntei para ela sobre até a declaração do José Dirceu, de que o PT estaria no poder e tal. Ela falou: olha, Miriam, o Brasil não se governa sozinho. No Brasil se governa com coalizão. O PMDB está na chapa e nós vamos ter que governar juntos. É assim que se governa o Brasil. Ela demonstrou ter noção clara de que é isso. Interessante que o outro lado, José Dirceu, me disse, não se governa só com o PT. Nós precisamos de negociação, precisamos de aliados. É isso aí.